Bem-vindos ao nosso curso de Lógica Aristotélica. Estamos na nossa aula 1, Introdução. Eu estou preparando já as minhas aulas do estágio de filosofia para esse semestre e tenho que ensinar para os alunos do segundo grau a lógica de Aristóteles. Então, eu vou aqui partilhar com vocês um pouco, uma visão geral sobre a lógica aristotélica. Então, vamos começar com uma introdução. Que é a lógica? Nesta vida, os filósofos, os que amam a sabedoria, os sábios, os cientistas, não descansam em sua tentativa de conhecer a realidade. Mas para fazê-lo é preciso que haja então uma arte que lhes permita alcançar a ciência, o conhecimento das coisas. A razão encontra uma arte que a dirige a ela mesma, com ordem, com facilidade e sem erro, de modo que alcance facilmente a ciência ou o conhecimento das coisas. Essa arte-ciência chama-se então lógica. Tomás de Aquino, no seu comentário aos analíticos posteriores de Aristóteles, diz que a lógica é a disciplina que ensina as regras mediante as quais a razão humana pode adquirir, com ordem, facilidade e sem erro, o conjunto das ciências ou do conhecimento das coisas. Com outras palavras, o vocábulo lógica vem do grego logos, razão, donde se segue que a lógica é a ciência que ensina a raciocinar corretamente para chegarmos ao conhecimento da verdade. Em todos nós existe uma lógica natural ou espontânea, ou um certo bom senso que nos leva a usar adequadamente as nossas faculdades intelectuais, mas este bom senso é inconsciente, é também insuficiente para enfrentarmos problemas de grande relevo. Daí então a importância da reflexão da razão sobre si mesma, para que descubra e formule as normas do pensar correto. Que estuda a lógica e sobre o que atua? A lógica incide sobre as chamadas operações intelectuais. Só se alcança a perfeição nas três operações do intelecto mediante o mesmo estudo da lógica. Que três operações intelectuais são estas? A saber, a primeira operação intelectual é a simples apreensão, ou o conceito, a ideia, a noção. A segunda operação intelectual é o juízo, as proposições. A terceira operação intelectual é o raciocínio, as argumentações. A primeira operação da inteligência, então, é a simples apreensão, ato em que a inteligência conhece alguma coisa, sem dela afirmar ou negar o que quer que seja. O termo dessa operação chama-se conceito, noção, ideia. A segunda operação da mente é o juízo, ato em que a inteligência afirma ou nega algo de um ser. O ser do qual se afirma ou nega alguma coisa é o sujeito. O que se afirma ou nega do sujeito é o predicado.
A expressão oral do juízo chama-se proposição. É no âmbito da segunda operação, então, que se dá a verdade e a falsidade. A terceira operação da inteligência é o raciocínio, ato em que se passa do menos conhecido para o mais conhecido. O raciocínio é indutivo e passa do mais particular para o mais geral. E dedutivo se parte de conceitos mais gerais para chegar a noções mais particulares. É no raciocínio que se dá o âmbito propriamente científico. A partir de suas premissas, chega-se então a uma conclusão. Foi o gênio de Aristóteles quem a tudo isso estudou, né? Foi exatamente ao estudo dessa arte de reger a razão, de modo que alcance com facilidade, com ordem e sem erro, a ciência, que deu a Aristóteles a capacidade de ser o filósofo por antonomasia, o pai da lógica. Com efeito, para cada uma destas três operações do intelecto, Aristóteles dedicou um ou dois livros. Para a primeira operação do intelecto, então, Aristóteles escreveu o Tratado das Categorias. Para a segunda operação do intelecto, Aristóteles escreveu, então, o Peri Hermeneias, ou Sobre a Interpretação. Para a terceira operação do intelecto, Aristóteles, então, escreveu os Analíticos Anteriores e os Analíticos Posteriores. Para se estudar, então, a lógica aristotélica, nós devemos, então, começar pela Isagoge de Porfírio, que é uma introdução às categorias, né? Fazem partes, então, a lógica se divide em partes integrais e partes potenciais. Fazem parte, né, das partes integrais da lógica, né, o Tratado das Categorias, o Peri Hermeneias, ou Sobre a Interpretação, o primeiro, os Analíticos, que trata da figura do silogismo, os segundos Analíticos, o Tratado da Demonstração. Das partes potenciais da lógica, temos os tópicos, a dialética, as refutações sofísticas, a retórica e a poética. Atentemo-nos num ponto pertinente quanto ao estudo da lógica: o erro de querer tornar-se um lógico. Tal erro gera deformações, pois, com efeito, a lógica não possui o seu fim em si mesma, senão apenas um meio, um instrumento para as demais ciências. E para finalizar, então, esta nossa primeira aula, temos aqui, então, o livro que eu quero mostrar para vocês, chamado de Organum, o Organum de Aristóteles, que consta, do Tratado das Categorias, o Peri Hermeneias, sobre a interpretação, os analíticos anteriores, os analíticos posteriores, os tópicos, que é a dialética, e as refutações sofísticas, a sofística. Aí nós temos aqui a retórica de Aristóteles, e temos a poética. Então, estas três obras, então, formam a lógica aristotélica. Esta aula ela dá uma base para mais ou menos assim começar a se entender a lógica. Tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula, em que vamos estudar então a Isagoge de Porfírio, a introdução às categorias, que é o Tratado dos Predicáveis.